Há mais de 2000 anos, Jerusalém vivia tempos de guerra e incertezas. A cidade estava cercada por um enorme exército, liderado pelo impiedoso rei Senaqueribe, da Assíria, um governante conhecido por conquistar nações e destruir cidades. O exército de Judá, por outro lado, era pequeno, mal equipado e desorganizado, o que aumentava ainda mais o medo e a tensão dentro dos muros da cidade. No entanto, em meio ao desespero e ao terror, havia um homem de fé, o rei Ezequias. Diferente de muitos reis que o antecederam, Ezequias não confiava em alianças militares ou em deuses estrangeiros. Sua confiança estava firmemente colocada no Deus de Israel. Em um período de profundas crises, era essa fé que seria testada. Ezequias não era apenas um governante comum, ele carregava consigo um compromisso espiritual herdado de seu antepassado, o rei Davi. Enquanto outros reis e até mesmo o reino de Israel haviam se afastado de Deus, Ezequias permaneceu fiel. Em seu zelo pela pureza da adoração, ele destruiu ídolos, incluindo a serpente de bronze que Moisés havia feito e que havia se tornado objeto de idolatria. Além disso, removeu os altos lugares de culto pagão e restaurou o templo do Senhor em Jerusalém. Mas, apesar de suas reformas espirituais, o reinado de Ezequias foi tudo menos pacífico. O poderoso império assírio estava em plena expansão, e Judá havia se tornado alvo de Senaqueribe. No 14º ano de seu reinado, Ezequias enfrentou uma de suas maiores crises, o cerco das forças assírias. Os mensageiros de Senaqueribe, na tentativa de enfraquecer a confiança dos habitantes de Jerusalém, zombaram de Ezequias e do Deus de Israel. Eles falavam em hebraico, para que todos dentro dos muros entendessem suas ameaças e promessas de uma vida melhor caso se rendessem. Diziam: em quem você confia para se rebelar contra mim? Onde estão os deuses das outras nações que eu conquistei? Seu Deus não poderá salvá-lo. Em um momento de extrema tensão, Ezequias poderia ter sucumbido ao medo. Contudo, ele fez algo diferente, não buscou alianças militares e nem tentou um ataque desesperado. Em vez disso, foi ao templo do Senhor, rasgou suas vestes em um sinal de humildade e angústia, e orou. Sua oração foi simples, mas profunda. Senhor, incline os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e vê as palavras de zombaria que Senaqueribe lançou contra o Deus vivo. Livra-nos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Ezequias não estava preocupado apenas com sua própria segurança. Ele desejava que o nome de Deus fosse glorificado diante das nações. Em resposta, Deus enviou uma mensagem ao rei por meio do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: não tenha medo por causa das palavras que você ouviu. Eu colocarei um espírito em Senaqueribe, e ele ouvirá um rumor e voltará para sua terra, onde será morto pela espada. Foi então que, na calada da noite, algo surpreendente aconteceu. Enquanto o poderoso exército assírio estava acampado ao redor de Jerusalém, Deus enviou um único anjo. Sem ruído, sem batalhas sangrentas, esse anjo passou pelo acampamento e destruiu 185.000 soldados assírios em uma única noite. Na manhã seguinte, os sobreviventes acordaram e se depararam com um cenário de horror. O exército que era conhecido por sua força e invencibilidade havia sido dizimado não por espadas humanas, mas pelo poder sobrenatural de Deus. Senaqueribe, humilhado e aterrorizado, foi forçado a retornar para Nínive, sua terra natal. Mas seu fim foi trágico. Ele foi assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava no templo de seu Deus. A história de Ezequias e Senaqueribe não é apenas sobre uma vitória militar milagrosa, é uma poderosa demonstração do cuidado de Deus e de sua soberania. Senaqueribe acreditava que seu poder era absoluto, mas ele não passava de um peão nos planos maiores de Deus. Ezequias, por sua vez, confiou em Deus quando todas as circunstâncias apontavam para a derrota, e essa fé foi recompensada de maneira sobrenatural. Essa história é um convite para confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Ela nos lembra que, assim como Deus enviou um anjo para derrotar um exército de 185.000 soldados, Ele está ao nosso lado hoje, pronto para nos guiar, proteger e lutar por nós. Ezequias descobriu que, com Deus, não há inimigo que possa prevalecer, e essa lição ecoa através dos séculos, encorajando-nos a ter fé e coragem diante dos desafios mais difíceis. A história de Ezequias e Senaqueribe nos leva a um ponto crucial da fé humana, um momento em que todas as probabilidades terrenas se voltam contra a esperança e a coragem. Ezequias não era apenas um rei cercado por um exército, ele era um líder cercado pela própria dúvida, pela pressão esmagadora de um inimigo aparentemente invencível.
e pelo destino de seu povo dependendo de sua decisão. Mas foi nesse ponto de inflexão, onde qualquer outro poderia ter caído em desespero, que Ezequias elevou seu olhar, não para estratégias ou espadas, mas para o Deus que prometeu ser fiel. O que torna esta história verdadeiramente épica é a forma como um único ato de fé teve o poder de alterar o curso da história. Quando Ezequias entrou no templo do Senhor, ele não apenas pediu ajuda, ele reconheceu a grandeza e a soberania de Deus acima de qualquer império terreno. E Deus respondeu de forma que transcende qualquer entendimento humano, provando que, quando ele se coloca entre seu povo e seus inimigos, nenhuma força, por maior que seja, pode resistir. O anjo enviado naquela noite foi mais do que uma demonstração de poder divino. Foi um lembrete de que a vitória de Deus não depende de números, força ou circunstâncias. Ela depende apenas da sua vontade soberana. Deus agiu de maneira repentina e avassaladora, desafiando todas as probabilidades, destruindo o orgulho dos inimigos e reafirmando que a confiança depositada nele nunca é em vão. A queda de Senaqueribe não foi apenas uma derrota militar, mas uma derrota da arrogância humana diante da autoridade divina. Deus, em sua majestade, reverteu o curso da história em um instante, tornando o impossível uma realidade e transformando o medo em fé inabalável. O exército que parecia imparável foi desfeito por um único anjo, enquanto o império que acreditava ser invencível se ajoelhou diante da soberania do Altíssimo. Portanto, esta é uma história de poder e justiça, mas, acima de tudo, é uma história sobre o Deus que caminha com aqueles que nele confiam. É uma lição eterna, que ecoa através dos séculos e nos desafia a crer que o mesmo Deus que enviou um anjo naquela noite continua a escrever histórias de redenção e vitória. Não importa o tamanho da batalha ou a força do inimigo, ele permanece fiel, sempre pronto para lutar por aqueles que se rendem à sua vontade. No fim, aprendemos que não importa o quão invencíveis os desafios possam parecer, o Deus de Ezequias é o mesmo hoje, imutável, soberano e glorioso. Aquele que, com um só gesto, derrota exércitos e reescreve destinos. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as histórias, e quem confia nele encontra força onde há fraqueza, coragem onde há medo, e vitória onde havia derrota. Porque, com ele, não há inimigo que possa prevalecer.